Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra a parte, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Olá, meus irmãos. O pastor me convidou para falar sobre missões e eu estou fazendo um estudo para pelo menos 13, como é na escola dominical, a revista da escola dominical, com 13 etapas, 13 aulas, tudo sobre a missão da igreja. Hoje vou apenas fazer um pequeno relato e que vai demorar um pouquinho, mas está dentro do plano que o pastor me falou, da quantidade de tempo. E eu vou falar sobre um tema geral, a missão da igreja do Senhor Jesus. Em Marcos 16, de 15 a 20, aquele texto bastante conhecido. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esse texto é um texto áureo de missões. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar o plano de Deus de salvação, desde a queda de Adão até chegar a nós vamos ver algo que é impressionante. Não vai dar para eu falar tudo sobre isso, mas é dentro do primeiro e segundo estudo, e esses dois estudos são chancelados, ou seja, foram escritos por nada mais, nada menos do que o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Exaltino Gomes Coelho Filho é um pastor, um escritor nosso de grande valia para quem está estudando a Bíblia. Exaltino era aquele indivíduo que ele era um pouquinho meio... todo mundo achava que ele era grosso, isso, aquilo, outro. E eu, quando estava na direção executiva da Faculdade Teológica de Batista de Brasília, eu tive a oportunidade de falar com o pastor Exaltino, inclusive falando com ele que o nome dele seria indicado para a direção. Ele faz uma explanação que vale a pena a gente pensar. A chamada missionária de Israel. Desde a queda do homem, então Deus tinha um plano para colocar, e então quando juntou aquele povo, e aquele povo já estava preso lá no Egito e saiu pelas mãos de Deus e tinha uma missão, de ser aquele que iria apresentar o plano de Deus para a salvação. Mas Israel não deu conta do recado. E com isso, muita coisa aconteceu e atrapalhou a função de Israel como uma nação
sacerdotal. Deixou de ser a nação sacerdotal. E então Deus vai e visita o povo. Depois Deus manifesta o seu poder. E quando o povo estava lá ainda no exílio, lá com Faraó, debaixo da ordem de Faraó, então Deus visita o povo e faz uma coisa que é muito importante. Ele retira o povo. Nesse meio tempo, gente, aí teve a tomada de Canaã. Ao entrar na Terra Prometida, fizeram algumas coisas que não deveriam ter feito. Mas como Deus é um Deus de todos e para todos, nós vamos ver registro em Mateus 1,5, que a gente vê pessoas sendo citadas. Como, não só em Mateus, mas outra citação, como pessoas como Raabe, aquela prostituta que defendeu os 2 espias. E Deus foi fiel com aquela palavra e aquele acerto de salvar os seus 2 espiões. Também nós vemos uma outra pessoa também, Ruth. E olha que no passado as hebreias eram proibidas de apararem, como diz, né? Fazer o parto daquelas que eram gentias. Mas Deus não veio só para isso. Primeiro para o povo dele e depois então para todo o povo. O plano de Deus, meus irmãos, toma nova feição. Porque em Lucas 1:68 aqui a gente é um textozinho pequeno que eu vou citar, que é: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Isso aí, Zacarias fala, que é o pai de João Batista, né? Ele fala sobre isso. E por aí vem trazendo muita coisa boa que nós vamos estudar no futuro. Diz aqui que seu Messias escolherá outro povo. Na contundente parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, de 33 a 46, Jesus mostrou o que os judeus fizeram com o chamado de Deus, rejeitando o filho do dono da vinha, ele mesmo. Como consequência, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê seus frutos. Isso está no verso 43 aqui. Essa nação, no caso, deveria ser o sacerdócio real, a nação santa. Em 1 Pedro 2:9, nós temos essa leitura, que é o que vai nos dar base para falar sobre o que a igreja tem que fazer hoje. A igreja tem que abandonar o problema como foi feito lá em Jerusalém. Todo mundo inventou de fazer um templo e ficar todo mundo indo para o templo. Todo dia ia para o templo, se reunia. Mas quando saía não fazia nada, não anunciava Jesus. Deus mandou que acontecesse uma grande perseguição. Muitos foram mortos e crente é gente também, tem medo, correu para não perder a vida e pela estrada fora foram pregando o evangelho e esse evangelho chegou até nós. Mas precisou de uma repreenda e uma repreenda muito forte. E então a substituição de Israel pela igreja fica bem clara em Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê os seus frutos. A igreja de Cristo é o novo povo de Deus, que dará os frutos que ele procurou na sua vinha, Israel. E isso aí não foi encontrado e Deus então disse que seria tirado. Mas em Marcos 16, de 15 a 20, conforme eu li, mostra a missão da igreja. A missão da igreja é
propagar o evangelho a toda criatura. E ao pregar o evangelho, como Paulo, naquela época, quando estava preso em Filipos, e que houve o terremoto e o carcereiro ficou apavorado porque ele era responsável pela vida daquelas pessoas que estavam presas e que ele ia se matar, e Paulo chegou e disse: não precisa fazer isso não, nós estamos aqui. E ele disse: o que é que eu faço para ter para não perder a vida, para que tenha salvação? E Paulo vai e explica: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não somente tu, mas tu e a tua casa. E naquele mesmo dia, aquele carcereiro levou Paulo lá para dentro da casa dele, mandou tomar banho, lavou o pé, fez de tudo, deu uma refeição boa, e Paulo explicou o que era a salvação. E naquela mesma noite todos aceitaram o evangelho, passaram a crer em Jesus Cristo, e Paulo ali os batizou. Não esperou fazer classe de catecúmenos, explicar que a igreja daqui é batista, que a outra é pentecostal, que é isso, aquilo outro. Não. A salvação independe desses nomes. Esses nomes são os grupos que Deus, na sua magnífica inteligência, deixou acontecer para que então se desenvolvesse e atender a cada faixa da população mundial. Porque uns gostam do sistema do culto pentecostal, outros gostam de um culto bem tranquilo e muito cerimonial, como é o caso das episcopais, metodistas e outras por aí afora. Os batistas também, que gostam da coisa muito mais leve. Outro não, outro é caindo fogo. Mas cada gente, cada pessoa no mundo tem o seu jeito de ser e de aceitar as coisas e viver aquelas coisas, e viver com integridade. Nós é que não entendemos e começamos até a fazer o olho torcido para um lado e para o outro. Mas vamos para o que interessa. A igreja não é uma instituição humana, ela é o corpo vivo. Para melhor entender, a igreja não é uma organização, mas um organismo vivo, que tem cérebro, tem corpo. Este corpo é composto de membros, de órgãos, de veias, de músculos, de tanta coisa. E a gente tem que entender que todo este corpo tem que trabalhar em perfeita sintonia, apesar de que essa minha mão, ela não faz a mesma coisa que o meu pé. Mas o meu pé não reclama de me carregar com este corpo todo pesado aqui, não reclama, pelo contrário, ele me transporta. E eu posso levar para os irmãos uma coisa que eu vou falar daqui mais um pouquinho. Eu vou mais à frente. Quando entendemos ser a igreja uma organização, esbarramos em algo criado, fundado por humanos. Daí, em algumas, há uma busca de poder. Não o poder do Senhor, mas o poder para mim. Quanto mais gente dentro de quatro paredes, melhor para mim. Eu posso me apresentar como alguém que tem um grande rebanho. Isso aí, meu irmão, não vai dar nada para Jesus, não. Jesus, quando voltar e que fizer, ali não é quando ele voltar, quando ele chamar a nós para prestarmos conta como igreja, ele vai perguntar algo que daqui a pouco a gente vai falar e cantar um hino, um pedaço de um hino. Quando entendemos ser a igreja um organismo vivo, passamos a nos colocar em nosso lugar, o lugar de membro de um corpo vivo, onde uma perna ajuda a outra para poder andar, a mão lava todo o corpo, os pés carregam todo o corpo sem reclamar, o fígado adoece e o músculo é quem recebe a injeção, e a injeção dói. O músculo não reclama, pois é a função, é a missão ajudar ao outro membro, para que o corpo funcione normalmente. Mas nós não vemos isso.
Normalmente, hoje aqui no Brasil, principalmente, eu posso falar do Brasil porque é aqui onde a gente vive, a gente vê a igreja monótona. Então, vamos lá. A igreja do Senhor Jesus foi formada por ele próprio, ao discipular alguns para lhes entregar a missão de ser instrumento dele na consecução da sua obra, ou seja, do desenvolvimento da sua obra. A obra que é dele e ele é quem a realiza através de nós. Ele nos deu esse privilégio de continuar a obra dele. Não deu nem para os anjos. O Senhor, quando convoca o servo para a missão, ele o capacita. E não só isso, ele o acompanha, ele não deixa sua ferramenta, ou seja, instrumentos, largados pelo meio da obra. Ele, antes de subir ao céu, deu a missão e mais, deu o poder para nós cumprirmos a missão. A igreja não funciona sem o poder do Espírito Santo, que não é da ferramenta, mas do Espírito. E este poder, no sentido original, quer dizer o dínamos, a explosão. Por isso, ele é transformador, da explosão. A gasolina, quando vai do tanque para um cano e ela é jogada no cilindro do motor, quando a pressão do cilindro subindo e que bate lá em cima e a centelha pega, aí ela explode, aí o motor gira. É assim que a gente tem que entender. Agora vem pergunta, como se faz missões? O grande senhor missões, pastor Valdemiro Timchaker, um homem que durante praticamente 47 anos foi diretor de missões mundiais. Na época que ele foi eleito era até missões estrangeiras, depois foi para missões mundiais. Ele dizia, com os pés dos que vão, com a oração e o sustento dos que ficam. Se você não pode ir, faça a sua parte. Ore, ajude a manter aquele que está se preparando para ir, ou está indo, ou já foi. Meus irmãos, os cristãos contribuem para missões com no máximo 3%, enquanto que os muçulmanos contribuem com 19% de tudo quanto eles ganham, para que o islamismo seja difundido em toda a terra. Temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta, sendo que 1/4 deles, 2 bilhões, nunca ouviram falar a palavra Jesus, não é a história desse Jesus. Por isso não conhecem nada sobre a salvação. São aqueles chamados povos não alcançados. Cabe a nós que temos este conhecimento, e não só isso, fomos salvos, transformados pelo seu amor, levarmos esta mensagem de salvação para estes não alcançados. Os não alcançados, como eu já disse, precisam urgentemente de conhecer esse amor incomparável de Deus que nos abraçou, nos alcançou. É lógico que só vai ser missionário aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Ser missionário, meus irmãos, não é sair daqui para ir para uma tribo indígena, nem tampouco para ir lá para o Oriente Médio, lá para a janela 1040. Ir para lá é quem é missionário, mas o missionário sou eu e você, quando sai de casa para comprar o pão na padaria, indo, fale do amor de Cristo, ou então espelhe Cristo para que as pessoas vejam você resplandecendo Cristo. Bem, vamos correr porque a hora já está avançando, né? Cabe a nós levarmos, sabendo que o amor incomparável de Deus nos alcançou.
E a gente não deve ser egoísta, porque como eu falei sobre o corpo, que um toma uma injeção e ele não tem nada, ele não está doente, não está nada, ele vai ficar até doendo. Mas acontece que ele não é egoísta, ele quer que todo o corpo funcione normalmente. Isso faz parte daquele que foi chamado e que recebeu o chamado de Jesus para dar prosseguimento à sua obra. Aqui no nosso Brasil temos ainda liberdade para nos reunir, para falar das maravilhas que Deus tem feito por nós e através de nós, e buscarmos a ajuda entre os irmãos, e quando ultrapassa a nossa condição ali do grupo, pedimos a Deus e Ele nos provê o que precisamos. Igreja não é isso não, isso faz parte da reunião da igreja, e que é muito bom. Templo não é igreja, é apenas um local para nos reunirmos. A igreja somos cada um de nós. Igreja não é reunião de cristãos, mas cada cristão. Jesus não disse, quando vocês estiverem juntos, reunidos, devem ir pregar a mensagem de salvação. Não, ele disse, ide, vai você. É você que já recebeu o meu amor. É que você que já foi beneficiado, se é que já foi beneficiado, né? Se aceitou este amor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ensinar e fazer discípulos. Quem crê é salvo, mas quem não crê já está condenado. Esta palavra de Jesus não foi para ser cumprida quando juntarmos todos os cristãos, num monte de cristãos, é para ser cumprida por cada um de nós. Lembremos daqueles 4 amigos que levaram aquele que estava na cama, já entrevado, aleijado, entrevado. Eles levaram, quebraram lá a casa do homem, desceram o homem ali com a cama para a frente de Jesus. Eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, ia libertar aquele homem de alguma coisa. E quem são aqueles 4 hoje? A igreja. A igreja tem que se rebentar, meus irmãos. Se não se rebentar por querer, Deus vai mandando cada vez mais pandemia, guerra e outras coisas. Igreja não é para ficar inerte, achando bonitinho na hora de cantar lá na frente ou os que estão cantando lá na frente. Ali não é igreja, ali é reunião do povo da igreja. Aproveita-se até para dizer que está louvando e que está até adorando. Não, mas ali no templo não é lugar da adoração. Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela perguntou onde que devia adorar a Deus, ele disse, nesse monte aqui ou lá em Jerusalém? Ele disse, nem aqui nem lá. É onde você estiver, porque Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, meus irmãos, para a gente correr mais um pouco, os 4 são a igreja hoje. Ou seja, a igreja hoje são aqueles 4 que carregaram aquele indivíduo. Daí a necessidade de refletirmos Cristo. Para refletir, meus irmãos, no caso, no capítulo Malaquias 3, de 1 a 5, mas vamos lá, de 1 a 3, a gente vai ver ali que diz que Jesus virá. Aliás, Malaquias não tem nada a ver com dízimo. Malaquias tem com a vinda de Jesus para purificar a todos nós. Por quê? Porque nem dava dízimo, nem ofertava, nem estava fazendo mais nada. O dízimo é uma ordenança, é um cumprimento, é uma obediência. Não é por imposição. Toda vez que existem igrejas, pessoas que pensam em impor o indivíduo ter que dar o dízimo, pode contar que aí diminui o número de dizimistas. O dízimo tem que ser uma oferta de amor, tem que ser algo de adoração. Mas vamos lá. Ali, no texto de Malaquias, diz que Jesus vem como refinador e purificador de prata. E uma senhora que estava nesses grupos da União Feminina, uma hora é MCA, outra hora é MCM, tanta coisa aí, mas no fim é o seguinte,
Eles estavam lendo lá Malaquias 3 e uma senhora ficou sem entender. Assentar-se-á com um derretedor e purificador de prata? Que é isso? Vamos procurar. Eu vou procurar um ourives. Aí procurou um ourives lá na cidadezinha dela, que era um amigo dela, o Zé. Ela pediu para marcar um dia que ele fosse derreter prata, que ela queria ver como é que era. E então, vejamos bem. A água, para ela sair do estado dela de, vamos dizer assim, sólido, o gelo, ao chegar a 0 grau, ela se transforma em água líquida. Agora, para ela entrar, isso aí é a fusão. Para ela entrar em ebulição, ou seja, ferver, é necessário que esteja próximo de 100 graus, dependendo da altitude, o ar, a secura, tudo isso. Porque mesmo aqui no nosso tempo, no nosso lugar, que aqui nós estamos a 1105, 110 no máximo, metros do nível do mar, a nossa água, quando ela chega a 98, ela já começa a soltar as bolinhas. Aquelas bolinhas já diz que ela está entrando em ebulição. Mas veja bem, a prata, para ser refinada, a fusão dela está em 978 graus centígrados. 978, quase 1000 graus. E a sua ebulição vai a 1488 ou 1478. Eu fiz um pouquinho de confusão, mas tudo bem. Jesus veio para nos purificar, para que nossas ofertas sejam aceitas por Deus. E esta oferta inclui tempo, dinheiro, disposição e coragem. Naquele dia, a mulher chegou lá no ourives e o ourives começou, a gente disse, olha, a mesa está pronta, está tudo aqui, o maçarico, o candim está aqui, a prata está aqui, a tenaz está aqui, e ele puxou um banquinho para sentar. Ela, apavorada, dizia, e você tem que sentar? Ele disse, tenho, porque eu tenho que ficar com o olho direto, tenho que ficar com o olho fito ali naquela peça, porque eu não posso deixar ela passar do ponto, porque se ela passar do ponto, ela estraga. E como é que você sabe que chegou no ponto? Aí ele disse, quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Jesus veio para nos refinar, para refletir Cristo. Eu tenho refletido Cristo, você tem refletido Cristo. O refletir Cristo, meu irmão, vem nesse desdobramento da missão da igreja. Jesus ensinou, discipulou, começou pelos 12, e daí a pouco tinha bastante gente, e ele ensinou a fazer discípulo. Ele não ensinou para a gente se juntar só para cantar. Aí só na quarta-feira para orar, como se a igreja tivesse culto de oração. Não existe culto de oração. Existe momentos de oração. Ali não é momento de culto, ali é momento de oração. A gente vai sentir que tem que cultuar ali naquele momento, porque em Isaías 6, de 1 a 9, mostra exatamente, Isaías foi lá para o templo, e quando chegou no templo, aí ele viu que não era lugar para ele. Um homem de puros lábios, filho de gente de puros lábios, então ele estava diante de Deus e tal, mas Deus providenciou a purificação. Aí tudo muito bem. Se você vai lá para um culto, chamado culto de oração, ou reunião de oração, vá com esse intuito, de seu coração ser purificado. Jesus veio para nos purificar, isso eu já falei. Outra coisa também, não veio para oferecer prosperidade material, mas a prosperidade espiritual. E essa tem uma implicação muito grande, que essa vem com tribulação, com perseguição. É aí que você vai provar que você realmente é um salvo. A carne vai doer, mas o seu espírito não, vai se regozijar. Assim como Paulo, quando estava preso, açoitado, e cantava o cântico da meia-noite, que foi aquela que quando soltou todo mundo e o carcereiro foi salvo. Ele, Silas, o canto da meia-noite, depois de levar uma surra, está todo rebentado, amarrado num tronco, num purão, e cantar, porque sabia que aquilo ali ia dar resultado. Quem ofereceu a Jesus a prosperidade e nos oferece foi Satanás.
quando disse para o mestre: te darei todo esse mundo se prostrado me adorares. Isso aí, meus irmãos, isso aí atrapalha a vida de crescimento da igreja. Por quê? Porque nós estamos querendo cada vez mais alguma coisa para o nosso conforto. Deus não tira isso da gente, não. Quem trabalha tem direito a um conforto. Porém, a gente não teve que estar vivendo preso a isso. Se surgiu a oportunidade de você, no seu trabalho, dar o testemunho e que alguém diz assim: por que você faz assim? Aí eu faço assim porque a minha consciência, Deus me instrui que eu não devo fazer desse jeito que você está pensando. Isso aí dá credibilidade, mas pode dar também perseguição para você. Meus irmãos, existe um hino da harpa cristã 340, que é o Povo Forte, que diz o seguinte: eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pois podes tu dizer: sou um dos tais? E aí o coro, o refrão diz: um dos tais, podes tu também dizer: sou um dos tais? A segunda estrofe: no cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus, unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Que aceita essa ordem do Espírito para ser um missionário? Agora vamos para essa terceira estrofe, que essa aqui é fantástica. É uma mensagem dura, mas é boa, porque vem inspirada por demais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visão dos céus. E Jesus, maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer: sou um dos tais. O grupo de pessoas que se intitulam cristãos e se juntam, formando uma comunidade que se chama igreja, e não praticam missões, não é igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus foi instituída por Jesus, o seu cabeça, com a finalidade conforme está escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, que eu vou fazer a leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Parou por aí? Não. Com uma finalidade: a fim de proclamar as maravilhosas, aliás, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Os crentes pertencem pessoalmente a Deus. E como tal, devem cumprir a missão que ele deu. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Precisamos, meus irmãos, como igreja, acordar, arregaçar as mangas e avançar, pois o tempo do fim da colheita está chegando. E quando chegar, Jesus perguntará algo que dói nos nossos, vai doer nos nossos ouvidos. A mim e a você. Mostre
os frutos. Porque muitos irão dizer para Jesus: não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não me falaram de Cristo. Você vai carregar o sangue destes? Façamos um propósito de orar, contribuir e ir. Quem não pode ir, contribua e ore. Eu fui numa igreja domingo passado para falar sobre missões. Falei alguma coisa disso aqui também. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: ele tinha um testemunho de uma irmã, velhinha, quase 80 anos, cata latinha por aqui, por dentro do Valparaíso, ali do outro lado. Sabe para quê? Para o que ela vende, aquele dinheirinho, ela dá para missões. É muito? Você pode dizer não. Mas quem é o dono do ouro e da prata? Quem é que faz multiplicar aquilo? Que vai depender da gratidão da pessoa que vai entregar aquela oferta. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, vemos essa realidade. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus com a finalidade de dar continuidade ao anúncio da salvação. Obra do amor de Deus, chancelada pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano que não pratica missões não é cristão. Então, quem se diz cristão e não é um missionário, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Não é um cristão. O ID não é uma imposição, mas sim um modo de vida. Entendamos o que, como foi dito agora há pouco, 1 Pedro 2, 9 e 10, que falamos agora há pouquinho mesmo. Não nos pertencemos mais, pertencemos ao Senhor da vida. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus para cumprir a missão que a nós foi confiada. Que privilégio nós temos, o de continuar a missão de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A ninguém mais foi dada, a cada um de nós. Missão dada é para ser cumprida. E ainda tenho uma palavrinha aqui que foi do Isaltino, que é o seguinte: a substituição de Israel pela igreja fica bem clara em Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Eu até já li esse texto. A igreja de Jesus é o novo povo de Deus que dará o fruto que ele procurou na vinha, Israel. Israel negou fogo, negou de dar fruto. A figueira sem fruto, ela precisa dar frutos, ou seja, a igreja tem como missão fundamental manifestar o conhecimento de Deus aos homens. Ela precisa dar o fruto que Israel se recusou a dar, como visto na parábola. A recusa em dar os frutos esperados por Deus foi a ruína de Israel. A igreja, até mesmo por sobrevivência, embora não seja esta a motivação para o serviço, deve dar frutos. Deve dar os frutos esperados pelo dono da vinha, que agora é ela. Quem é a igreja? Eu e você. Meus irmãos, eu recebi ontem, e vou ler para vocês encerrando, uma palavra pastoral de um pastor, eu acabei não escrevendo aqui quem ele e da onde que ele é, mas é fácil da gente aprender. Vejamos aqui. Não, foi o Ademir Clemente, pastor da Igreja Batista, lá no Vale do Éden, ali em São João do Meriti, local onde eu inclusive morei. Cada coração sem Jesus Cristo é um campo missionário. Meus queridos irmãos e queridos amigos,
Esse tema é forte, é impressionante e tem tudo a ver com a nossa missão, onde todo cristão verdadeiro é um missionário de Deus. Dick Willis disse com toda a propriedade: cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Isso a gente pode chegar e traduzir, porque a tradução não foi muito boa. Ele literalmente queria dizer assim: cada cristão com Cristo, mas é o coração desse indivíduo que se diz cristão, é um missionário. Se é sem Cristo, é o campo missionário. Queridos, que palavra forte, que palavra poderosa, que palavra desafiadora. Sabe que você foi escolhido por Deus para ser abençoado com a salvação e para abençoar os outros com a mensagem da salvação. Hoje o povo, de um modo geral, parece que esqueceu da nossa missão maior. O povo não entende mais e nem querem entender a importância de um coração sem Cristo. Ser um povo missionário, ou seja, uma oportunidade que o Senhor nos dá para evangelizar, falar da maravilhosa graça do Pai. Queridos, já recebemos uma missão do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele vai encerrar aqui dizendo, Mateus 28, 19 a 20, esta missão é para toda a igreja e para cada cristão individualmente. É uma missão urgente, necessária e intransferível. Nós temos que entender que a grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser estabelecido. Por isso, não fuja, não seja omisso, mas cumpra a sua missão. Queridos missionários, foram espalhados pelo mundo, impulsionados e dirigidos pelo poder de Deus. E desta forma o evangelho atingiu os povos. O apóstolo Paulo, o maior dos primeiros missionários, foi usado por Deus para levar o evangelho ao Império Romano. Hoje, a necessidade de evangelizar o mundo é um grande desafio, pois vivemos em um mundo de crenças conflitantes, confusas, de problemas complexos e de uma tremenda necessidade espiritual. Eu quero finalizar dizendo que cada um de nós somos impactados e impulsionados a viver proclamando a nossa geração que Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. A tarefa da igreja é a evangelização do mundo, ou seja, fazer missões. E ele diz aqui, um dia abençoado na presença do nosso Rei Jesus. Que Deus nos abençoe e que procuremos entender tudo que a gente ouviu hoje. Isso aí você pode pegar a sua Bíblia. E breve, quando eu estiver com todos os estudos prontos, eu estarei gravando também e vou disponibilizar no YouTube para que os irmãos, vou passar o link e aí os irmãos vão abrindo por aí e vale a pena. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Amém.